Ferete sofre um infarto durante um jantar explosivo ao saber a verdade de Viviane. E um detalhe inesperado faz Zenilda descobrir toda a podridão do marido e o que ele mais esconde. Nos próximos capítulos de Três Graças, um confronto tenso à mesa sai do controle quando Ferete cruza todos os limites ao atacar Viviane. A revelação provoca um choque tão grande que o empresário passa mal e desaba diante da família, sendo levado às pressas para o hospital. Enquanto Ferete luta pela vida, uma conversa no corredor expõe um detalhe decisivo sobre a Fundação Ferete. As peças se encaixam, o passado faz sentido, e Zenilda finalmente percebe que o preconceito do marido escondia crimes muito mais graves. A verdade vem à tona e nada mais será como antes. Tudo deverá acontecer logo após o jantar no apartamento de Ferete ficar cada vez mais desconfortável, ainda mais para Viviane. Ferete quebra o silêncio de repente, inclina o corpo sobre a mesa e provoca: "E sua família, Viviane? De onde você vem mesmo?" A pergunta soa simples, mas o tom carrega julgamento. Viviane responde educada, tentando encerrar o assunto, mas Ferete não se dá por satisfeito. Ele franze o senho, insiste. Ferete a encara de cima até baixo e fala: "Você é muito reservada. Parece que sempre está escondendo alguma coisa." Leonardo se mexe na cadeira, incomodado, e tenta mudar o rumo da conversa. Zenilda percebe o exagero e lança um olhar de reprovação ao marido, pedindo silêncio. Ferete ignora. Ele sorri de canto, cruel, e solta com a insinuação que muda tudo. "Sei lá, você não parece uma mulher como as outras." O garfo de Viviane para no ar. O silêncio cai pesado sobre a mesa, quase sufocante. Viviane fecha os olhos por um segundo. Quando abre, está decidida. Ela empurra a cadeira para trás, se levanta com o coração acelerado, mas com a voz firme, e fala: "Eu sou uma mulher, e sou uma mulher trans, e não vou abaixar a cabeça para preconceito nenhum." Ferete empalidece, ri nervoso, sem graça, como se aquilo fosse um absurdo. Ferete balança a cabeça, incrédulo, e retruca: "Então você está dizendo que você não é uma mulher de verdade?" Viviane sustenta o olhar dele, sem recuar um centímetro, e responde: "Eu sou mais mulher do que muito homem preconceituoso por aí." Leonardo se levanta imediatamente, empurra a cadeira com força e se coloca ao lado dela. Ele respira fundo, encara o pai e fala: "Chega, eu amo a Viviane e sempre soube quem ela é. Para mim foi difícil no começo também, mas eu entendi que isso não muda o fato dela ser uma mulher." Zenilda também se levanta, visivelmente abalada, mas firme. Ela olha diretamente para o marido e fala: "Nessa casa ninguém vai humilhar ninguém, muito menos alguém que a gente convidou para sentar à nossa mesa." Ferete tenta responder, abre a boca, mas as palavras não saem. Ele passa a mão no rosto, suando, sentindo o controle escapar, e coloca a mão no peito. Pela primeira vez, Ferete não domina a situação, e o jantar, que deveria unir a família, se transforma no início de uma ruptura irreversível. Ferete passa a mão pelo colarinho da camisa, incomodado. A respiração fica curta. Ele tenta falar, mas a voz sai falha. Ferete balbucia ofegante: Isso é um absurdo, uma falta de respeito com a minha família." Ele dá um passo para trás, perde o equilíbrio por um segundo. Zenilda percebe e se aproxima, ainda achando que é nervosismo ou bebida. Zenilda fala preocupada: "Ferete, respira um pouco. Você exagerou no vinho." Ferete tenta responder, mas a mão aperta o peito com força. O rosto começa a ficar pálido. Ferete murmura quase sem voz: "Tá doendo, meu peito." Ele dá mais 2 passos cambaleantes, e antes que alguém consiga segurá-lo, cai no chão com força. O pânico se instala. Leonardo corre até o pai. Leonardo grita, desesperado: Pai, fala comigo." Viviane entra em choque. Leva a mão à boca, os olhos marejados, tremendo. Viviane fala em prantos: "Meu Deus, eu não queria que isso acontecesse, eu juro." Zenilda se ajoelha ao lado de Ferete, tentando manter a calma,
Mas já percebendo a gravidade, Zenilda pede ajuda, aflita. Alguém chama uma ambulância, agora. Viviane diz firme. Ele está tendo um infarto. Precisamos de socorro urgente. Nesse exato momento, a porta do apartamento se abre com força. Lorena entra com Juquinha, acompanhada de Casper e João Rubens, claramente pronta para causar confusão, mas congela ao ver o pai estendido no chão, cercado de gente. Lorena arregala os olhos, em choque, e pergunta: o que está acontecendo aqui? Zenilda olha para a filha completamente abalada e responde: seu pai teve um infarto, depois do jantar, depois de descobrir a verdade sobre a Viviane. Viviane começa a chorar ainda mais, sentindo o peso da situação. Viviane fala culpada: eu nunca imaginei que dizer quem eu sou causaria uma coisa dessas. Lorena respira fundo, tenta conter a própria emoção, mas não deixa de reagir. Ela se aproxima de Viviane e rebate firme: isso não é culpa sua. É o coração de pedra dele que não aguenta um mundo que muda. Logo em seguida, a sirene da ambulância ecoa do lado de fora. Os paramédicos entram às pressas, colocam Ferretti na maca, iniciam os procedimentos. Leonardo segura a mão do pai, em choque. Leonardo sussurra: aguenta, pai, por favor. Ferretti é levado às pressas para a ambulância. A porta se fecha. O silêncio toma conta do apartamento. Aquela noite, que começou como uma apresentação formal, termina como um divisor de águas. Nada mais será como antes. No hospital, o clima é de tensão absoluta. O tempo parece não passar. Zenilda anda de um lado para o outro na sala de espera, com as mãos trêmulas. Leonardo permanece em silêncio, sentado, olhando para o chão. Lorena tenta manter a pose, mas o medo já tomou conta. A médica surge no corredor. Todos se levantam de uma vez. A médica respira fundo, séria, e fala: o quadro é delicado. Seu Ferretti sofreu um infarto grave e está passando por uma cirurgia no coração neste momento. Zenilda sente as pernas fraquejarem. Leonardo a segura antes que ela caia. Zenilda pergunta, com a voz falhando: Ele corre risco de morrer? A médica responde, honesta: a cirurgia é complicada. A equipe está fazendo tudo o que pode. Agora, precisamos aguardar. A médica se afasta. O silêncio pesa. Lorena passa a mão no rosto, visivelmente abalada. Lorena murmura: eu nunca imaginei, nunca achei que ele fosse chegar a esse ponto. Viviane observa tudo à distância, completamente destruída por dentro. Ela se aproxima de Leonardo, os olhos cheios de lágrimas. Viviane fala, culpada: me desculpa. Se eu tivesse ficado quieta, isso não teria acontecido. Leonardo segura o rosto dela com delicadeza e responde, firme: não fala isso. Você não tem que pedir desculpa por existir. Meu pai foi intolerante. A culpa não é sua. Viviane chora em silêncio. Algum tempo depois, no corredor mais vazio, Zenilda se aproxima de Viviane. O olhar dela não é de acusação, mas de atenção profunda. Zenilda observa com cuidado e fala: você enfrentou o Ferretti hoje com uma força que não parecia só defesa pessoal. Parecia alguém que já sabia exatamente quem ele era. Viviane hesita. Olha para os lados, nervosa. Viviane responde, insegura: eu não sei se devia falar isso para a senhora. Zenilda se aproxima mais, segura a mão dela com firmeza e insiste: confia em mim. Viviane respira fundo. O peso do segredo fica insuportável. Viviane revela em voz baixa: eu trabalho numa das farmácias da Fundação Ferretti. E os remédios, eles não são o que parecem. São falsificados. Zenilda congela. Viviane continua, tremendo: o Dr. Zé Maria descobriu isso. Tentou denunciar. Foi por isso que ele caiu. Ele mexeu com coisa grande demais. O impacto é imediato. Zenilda sente o chão sumir sob seus pés. Zenilda sussurra chocada: então, tudo isso não foi só corrupção, foi crime. Viviane confirma com a cabeça, assustada: foi. E quem tenta falar é destruído. Zenilda se afasta um passo, leva a mão ao peito, em choque. As peças começam a se encaixar. O infarto, a agressividade,
a defesa cega do marido, a prisão de Zé Maria. Nada foi acaso. E ali, naquele corredor de hospital, Zenilda começa a entender que o homem que ela tentou proteger é o mesmo que ela vai precisar enfrentar. Sozinha no corredor frio do hospital, Zenilda encosta na parede. O barulho distante de monitores cardíacos ecoa. Tudo vem à cabeça de uma vez. As conversas truncadas com Xênica, as receitas falsas, o caso de Zé Maria, o silêncio irritado de Ferretti sempre que alguém tocava no assunto. Ela fecha os olhos, respirando com dificuldade. Zenilda sussurra, em choque, e fala: então era isso, o tempo todo. Viviane permanece a alguns passos de distância, respeitando o momento. A voz dela sai baixa, pesada. Viviane confirma com pesar e diz: ele não é só preconceituoso, ele é criminoso. A palavra ecoa como um tiro. Zenilda sente o chão desaparecer sob os pés. O homem com quem dividiu a vida, a casa, a imagem pública de benfeitor, agora luta pela vida numa sala de cirurgia. E é o mesmo homem que destruiu reputações, plantou provas, espalhou remédios falsos. Zenilda leva a mão ao rosto. As lágrimas finalmente caem. Zenilda fala entrecortada: eu defendi ele. Eu confrontei gente honesta por causa dele. Viviane se aproxima um pouco mais, cuidadosa. Viviane diz, sincera: a senhora não sabia. Ele sempre soube se esconder muito bem. Zenilda respira fundo. O choro cessa aos poucos. O olhar muda. Não é mais fragilidade, é decisão. Ela limpa o rosto com firmeza. Zenilda se recompõe e fala, determinada: se tudo isso for verdade, eu não vou deixar isso impune. Ela faz uma pausa curta, engole seco e completa: nem que seja o pai do meu filho, nem que seja meu marido. Viviane observa em silêncio. Pela primeira vez, sente que não está sozinha. Do outro lado da porta da UTI, Ferretti luta pela própria vida, cercado por médicos, máquinas e silêncio. Do lado de fora, Zenilda encara a porta fechada. Ali não está apenas uma cirurgia acontecendo. Está o fim de uma ilusão e o início de uma guerra dupla, pela justiça e pela própria consciência. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.